Maquiagem, unha pintada e cabelo. Você está em pecado? Sim. Olha, você não pode gostar de ouvir isso, mas eu vou falar a verdade. Maquiagem, pintar unha, mexer no cabelo, isso alimenta a carne e não o espírito. A Bíblia é clara em Gálatas 5, versículo 17, diz que a carne luta contra o espírito. Então me responde, você está alimentando qual? Você diz que é de Deus, mas não consegue renunciar a algo tão pequeno? Esse tipo de mensagem mistura princípios bíblicos verdadeiros com conclusões que a Bíblia não afirma de forma direta. A Bíblia realmente fala contra vaidade arrogante, ostentação, sensualidade, orgulho, escravidão aos desejos, viver só para aparência. Mas dizer que maquiagem, unha, cabelo ou certos cuidados pessoais são automaticamente pecado vai além do que o texto bíblico declara. Por exemplo, Gálatas 5 fala da carne, principalmente como prostituição, impureza, idolatria, inveja, ódio, bebedeiras, etc. O contexto é sobre obras pecaminosas do coração e comportamento, não especificamente cosméticos ou estética. Inclusive, quando a Bíblia condena adornos, geralmente o foco é exagero, ostentação, sedução, orgulho, confiança excessiva na aparência. Textos usados nesse debate: 1 Pedro 3:3-4, 1 Timóteo 2:9. Esses textos enfatizam mais o caráter interior do que proíbem absolutamente qualquer cuidado exterior. Também existe equilíbrio. 1 Samuel 16:7 diz que Deus olha para o coração. Eclesiastes 9:8 fala até sobre óleo, perfume e vestes. Esther recebeu cuidados de beleza antes de encontrar o rei, e o texto não trata isso como pecado. Ao mesmo tempo, é verdade que algumas pessoas sentem convicções pessoais de renúncia, e isso deve ser respeitado. O problema começa quando uma convicção pessoal vira regra universal de salvação para todos. Next, aparência exterior apenas. O Novo Testamento coloca a santidade muito mais em amor, domínio próprio, humildade, pureza, justiça, misericórdia, obediência a Deus. Jesus confrontou fortemente pessoas extremamente rígidas por fora, mas sem transformação interior. Veja Mateus 23. Então, biblicamente, a questão não é simplesmente, open quote, usa maquiagem pecado, close quote. A pergunta mais profunda seria: isso está me dominando? Está alimentando orgulho? Estou buscando chamar atenção sensual? Minha identidade está nisso? Estou desobedecendo alguma convicção que Deus colocou em mim? Porque duas pessoas podem fazer a mesma coisa com motivações completamente diferentes. Sim, tem alguns pontos importantes que muitas vezes ficam esquecidos nesse assunto. 1. Existe diferença entre santidade e aparência externa. Na Bíblia, pessoas muito simples podem ser orgulhosas e pessoas bem cuidadas podem ser humildes. O pecado nasce primeiro no coração. Jesus falou muito mais sobre hipocrisia, falta de amor, dureza, orgulho, avareza, julgamento, do que sobre aparência física. Em Mateus 23, Jesus critica religiosos que pareciam santos por fora, mas estavam cheios de arrogância e injustiça por dentro. 2. Renúncia bíblica não é só estética. Às vezes alguém deixa maquiagem, unha ou joias, mas continua, sem perdoar, falando mal dos outros, sendo soberbo, sem misericórdia, amando dinheiro, julgando todo mundo. A Bíblia chama isso de religiosidade exterior. Renúncia verdadeira, morrer para o ego, orgulho e pecado. 3. O corpo também deve ser cuidado. Existe um extremo perigoso de achar que qualquer cuidado pessoal é carnal. A Bíblia não ensina abandono, sujeira ou descuido como sinal de santidade. Em várias partes da Bíblia aparecem perfumes, óleos, roupas bonitas, cuidados pessoais, sem condenação automática. 4. Convicção pessoal existe. Uma pessoa pode sentir que Deus pediu para ela abrir mão de algo específico. Isso pode ser sincero e legítimo. O problema é quando alguém transforma. Open quote, Deus tratou comigo em todos que fazem isso estão em pecado. Romanos 14 fala justamente sobre não transformar opiniões e costumes em condenação universal. Close quote 5. O evangelho não é maquiagem versus sem maquiagem. O centro do evangelho é arrependimento, fé, transformação interior, amor, santidade, Cristo. Às vezes, debates externos acabam ocupando mais espaço do que justiça, misericórdia, humildade, amor ao próximo, que Jesus chamou de o mais importante. E um último detalhe importante. Muitas pessoas sinceras defendem esse tipo de renúncia porque realmente querem agradar a Deus. Então, o ideal é tratar o tema com respeito e equilíbrio, sem zombaria,
mas também sem colocar regras que a Bíblia não declarou claramente como condição de salvação. Tem mais alguns detalhes históricos e bíblicos que ajudam bastante a entender esse tema. 6. A Bíblia diferencia modéstia de proibição total. Ser modesto não significa necessariamente abandonar toda a estética. Modéstia, no sentido bíblico, envolve equilíbrio, discrição, humildade, não viver para ostentar ou seduzir. Muita gente confunde, open quote, não viva para a vaidade, com qualquer cuidado pessoal é pecado, close quote, não é exatamente a mesma coisa. 7. O legalismo foi um problema frequente. Nos tempos de Jesus, muitos líderes criavam regras além do que Deus havia mandado. Jesus confrontou isso várias vezes. Marcos 7 fala sobre tradições humanas colocadas acima do essencial. Quando alguém diz, open quote, se usa tal coisa, não é de Deus, sem existir um mandamento bíblico explícito, isso pode entrar num terreno perigoso de legalismo. Close quote, ponto 8. Santidade verdadeira aparece no caráter. O fruto do Espírito em Gálatas 5 é amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. A lista não fala sem maquiagem, sem unha, sem perfume. Isso não significa libertinagem, mas mostra onde a Bíblia coloca a ênfase principal. Fruto do Espírito, aparência exterior. 9. Existem diferenças entre culturas e igrejas. Algumas igrejas pentecostais históricas adotaram costumes mais rígidos sobre roupas e aparência como forma de separação do mundo. Outras tradições cristãs entendem que o foco principal deve ser pureza moral, humildade, testemunho e não regras externas específicas. Então, parte desse debate também envolve tradição denominacional, não apenas texto bíblico direto. 10. O perigo do julgamento externo. Às vezes uma pessoa simples pode estar cheia de orgulho espiritual. Open quote. Eu sou mais santa porque não uso isso. Close quote. E outra pessoa, usando maquiagem ou acessórios, pode ter humildade, oração, amor, temor de Deus genuíno. Jesus frequentemente surpreendia justamente nisso. Ele olhava além da aparência religiosa. Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, mostra alguém extremamente religioso por fora, mas errado no coração. 11. O extremo oposto também existe. Por outro lado, a Bíblia também não apoia viver escravizado pela aparência, sensualidade ou exibicionismo. Então o equilíbrio bíblico normalmente fica entre nem legalismo rígido, nem libertinagem e vaidade desenfreada. A ideia central é, open quote, Cristo deve transformar o coração. E isso naturalmente influencia também a maneira de viver.